E aí, galera, tudo certo? Bem-vindos a mais um Git Papo. Este é o nosso 6º episódio da série GitHub para desenvolvedores de próxima geração. E olha, esse episódio é especial, viu? É a grande final do nosso capítulo 1. Quem acompanhou a gente até aqui passou por 5 episódios de pura base, de fundamento. E hoje é o dia de botar tudo isso à prova. É exatamente isso. Depois de toda a construção, de entender o porquê das coisas, chegou a hora da verdade. O momento de consolidar todo esse aprendizado. Este desafio fecha o nosso primeiro grande bloco e, mais importante, ele deixa o terreno pronto para a próxima fase, que vai ser com a mão na massa de verdade. Então, bora lá? Ok, antes do desafio em si, vamos fazer uma recapitulação super rápida. Mas não pensa nisso como uma revisão chata de matéria. Pensa nisso como um inventário do nosso arsenal. Uma olhada nos superpoderes que a gente adquiriu ao longo desses primeiros encontros. A gente aprendeu que o controle de versão é na prática uma máquina do tempo para o nosso código. Vimos aquela diferença fundamental entre sistemas centralizados, que têm um ponto único de falha, e os distribuídos, que dão para a gente muito mais segurança e flexibilidade. Entendemos a diferença de como o Git trabalha com snapshots, que são tipo fotos do nosso projeto, enquanto sistemas antigos usavam deltas. E claro, a distinção que precisa estar na ponta da língua. Git é a ferramenta na nossa máquina e o GitHub é a plataforma na nuvem onde a colaboração acontece de verdade. E para fechar, a gente deu um rolê pela interface do GitHub, né? A base está sólida. E agora chegou o momento. O desafio final do capítulo 1 começa agora. Uma dica: a cada pergunta, pausa um pouquinho, pensa com calma na resposta e só depois dá o play de novo. O lance aqui não é corrida, é firmar o conhecimento. Vamos nessa? Primeira pergunta, e ela vai bem no coração do motivo pelo qual o mundo da programação mudou. Qual é o grande problema, a maior fraqueza de um sistema de controle de versão centralizado? O tal do CVCS. Pensa na arquitetura dele, todo mundo conectado num único servidor central. O que será que acontece se esse servidor resolve tirar uma folga? E a resposta é essa aí, o ponto único de falha. Se o servidor central sai do ar, já era. Ninguém do time consegue salvar uma versão nova, ninguém consegue pegar a última atualização, o trabalho simplesmente para. É por isso que os sistemas distribuídos como o Git, onde cada pessoa tem uma cópia inteira do repositório, são muito mais seguros e confiáveis. Pergunta número 2. Essa é clássica e olha, é uma das confusões mais normais para quem está começando. Git e GitHub, é tudo a mesma coisa? Se não é, qual é a principal diferença entre os dois? Um é a ferramenta, o outro é o serviço. Mas quem é quem nessa história? Olha que legal como esse slide deixa tudo bem claro, sem chance de erro. Pensa assim, o Git é o motor do carro. É o software que você instala no seu computador e que faz todo o trabalho pesado de versionamento local. Já o GitHub é a cidade inteira, com ruas, garagens e postos de gasolina. É a plataforma na nuvem, onde você guarda o seu carro, encontra os amigos, mostra o que fez. Enfim, Git é a ferramenta, GitHub é o ponto de encontro. Terceira pergunta. Agora vamos falar de fluxo, do dia a dia. Num sistema de controle de versão distribuído, o DVCS, existe uma sequência de passos que a gente repete sem parar. Qual é a ordem certinha para a gente pegar um projeto, trabalhar nele, salvar as mudanças e depois mandar de volta para o mundo? E aqui está o nosso mapa do tesouro, o fluxo lógico do nosso trabalho. Primeiro a gente faz um clone para trazer uma cópia do projeto para a nossa máquina, depois a gente faz o work, ou seja, trabalha, codifica, cria. O próximo passo é o commit, a gente salva um ponto na história, um snapshot dessas mudanças, mas ainda localmente. E por último, o push, a gente empurra esses commits para o repositório remoto lá no GitHub, para todo mundo ver. Clone, work, commit, push. É o mantra. E para fechar nosso desafio, a última pergunta é uma daquelas dicas de ouro, um truque de mágica que a gente viu quando explorou a interface. Qual é a tecla que a gente aperta em qualquer página de repositório no GitHub para, num piscar de olhos, abrir um editor de código completo, o VS Code direto no navegador sem instalar absolutamente nada? É isso aí, a tecla de ponto final. Simples assim. Você aperta o ponto e, bum, o navegador vira um ambiente de desenvolvimento completo. Isso é sensacional para explorar um projeto novo, fazer uma alteração rápida. É um daqueles recursos que depois que a gente descobre, não vive mais sem. E com isso, o desafio está oficialmente encerrado. E não importa quantas foram acertadas, o ponto mais importante aqui é outro. Quem passou por esse desafio testou o próprio conhecimento e agora sabe onde precisa reforçar ou onde já está mandando bem. Isso é o que vale. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Não é sobre tirar uma nota,
é sobre estar preparado. Ao finalizar este capítulo e o desafio, a gente prova para nós mesmos que a base, a fundação para construir coisas incríveis, está pronta. O alicerce está firme e agora a gente pode começar a subir as paredes. Então é isso, hora de celebrar! O capítulo 1 da nossa jornada está completo. Isso é um marco gigante, de verdade. Muita gente para no meio do caminho, mas quem chegou até aqui tem que sentir muito orgulho desse progresso. É a prova do comprometimento com a evolução na carreira. Parabéns! Certo. Vamos avançar e olhar para o futuro. Se o capítulo 1 foi sobre entender a teoria, os conceitos, o porquê das coisas, o capítulo 2 vai ser completamente diferente. Agora que a fundação está pronta, é hora de pegar as ferramentas e finalmente começar a construir. Então, se prepara, porque no próximo capítulo a gente vai criar nosso primeiro repositório do zero, vamos fazer nosso primeiríssimo commit, o primeiro registro na nossa máquina do tempo pessoal, vamos conectar nosso trabalho local com o mundo todo usando o GitHub e começar a entender o conceito mais poderoso para colaboração que existe, as branches. Vai ser 100% prático. Então, o recado final é este. A parte teórica ficou para trás. O capítulo 1 nos deu o mapa, a bússola. Agora, no capítulo 2, a gente começa a trilha de verdade, a construção. E quem se sente pronto, quem finalizou este capítulo com a gente, celebra esse momento, deixa aquele like para fortalecer e, claro, se inscreve no GitPapo para não perder por nada o começo dessa nova fase. A pergunta que fica no ar é essa. Quem está nos acompanhando aí? Tá pronto, tá pronta para transformar todo esse conhecimento em ação? Para parar de só entender e começar de fato a construir? Eu espero de coração que a resposta seja um sim bem alto. Muito obrigado pela companhia até aqui, parabéns de novo por completar essa etapa e a gente se vê num próximo episódio.